E quero que você entenda uma coisa importante. Quando nós pensamos nessa ideia de líderes altamente comprometidos, é exatamente para a gente poder ajustar esse desequilíbrio que nós estamos enxergando no reino de Deus. Porque nós enxergamos uma energia gasta em alguns lugares, e às vezes uma energia desnecessária, e quando nós fazemos a investida da energia no reino de Deus, ela é sempre menor. Parece que nos falta tempo, parece que nos falta força, parece que nos falta prioridade, parece que nos falta alegria. Então, a ideia de estar altamente comprometido é você realmente entender a importância do servir a Deus e o quanto que isso requer de nós. Servir a Deus é diferente de você recebê-lo. Recebê-lo talvez não te custe nada, mas servi-lo vai te custar tudo. Quando você o recebe, quando você o aceita, isso não te custa nada. Mas quando você passa a servi-lo, isso te custa tudo. E tudo não é parte, ou quase tudo não é muito, tudo é tudo. Então eu quero pregar para você esse tema aqui que o Fê vai colocar para a gente. Comprometidos com o propósito. Ela terá 2 horas de duração, para a gente poder fechar todo mundo bonitinho, 2 horinhas cada um. Ô glória! Mas eu creio que as 2 primeiras mensagens já fizeram uma boa introdução aqui, então eu não vou nem perder tempo com a introdução da mensagem. Nós vamos direto para a mensagem, porque quando você entende o seu propósito, aquilo que Deus te chamou para fazer, eu gravei uma frase na minha vida que eu nunca mais me esqueci. Eu lembro que um apóstolo disse para mim assim: filho, quando você entender, quando você descobrir o seu propósito, você não vai ver a hora de amanhecer o próximo dia. Ou seja, você vai entender que você nasceu para fazer aquilo, e que a alegria do seu coração é se encontrar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. E isso significa que quando você não está fazendo o que você precisa fazer, aí você fica inquieto. Eu não sei se você é assim, mas às vezes eu estou ali na sala, e aí eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou orando, de repente uma revelação salta nos meus olhos. A revelação ela nem está concluída ainda, ela nem está pronta ainda. Eu digo, eu vou fazer uma live, porque eu não vou aguentar até domingo. Então eu já pego o celular e digo, irmãos, às vezes nem está completo ainda. Por quê? Porque eu entendi aquilo que eu nasci para fazer. Talvez o chamado seja apenas incomodar você para ler mais, para conhecer mais, para buscar mais, para compreender mais da Bíblia, mais das Escrituras, mais do Senhor. E é por isso que eu quero que você entenda essa mensagem. Altamente comprometidos com o propósito. Como assim, pastor? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4. Se nós queremos ser altamente comprometidos com o propósito, você precisa entender isso aqui. E era-lhe necessário passar por Samaria. Mas a palavra-chave é essa: necessário. Diga comigo, necessário. Mais uma vez. Mais uma vez. Se eu quero ser um líder altamente comprometido com o meu propósito, eu preciso descobrir o que é necessário. A maioria de nós vive uma vida tentando abraçar o mundo inteiro. Não, eu quero fazer parte da escolinha das crianças, eu quero fazer parte do ministério de obreiros, eu quero fazer parte de todo um apanhado de coisas. E aí, na boa intenção, a intenção é boa,
mas o propósito não. Porque eu vou tentando fazer tudo e no final eu entrego tudo de qualquer maneira. A ideia para que você seja alguém altamente comprometido com o seu propósito é você descobrir o que é necessário fazer naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando você descobrir o que Deus te chamou para fazer, isso vai implicar em uma decisão. Isso não é necessário, isso não é necessário, isso não é necessário. Todas essas questões não são necessárias. Deus que nós estamos lendo aqui como base, Jesus está caminhando com os discípulos, mas a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria. E é importante a gente entender por que era necessário. Porque todo judeu, ele tinha uma rota alternativa, ou algumas rotas alternativas, para não passar por Samaria, para evitar cruzar com um samaritano, por causa do conflito, por causa do problema que tinha. Mas a Bíblia diz que o propósito de Jesus, no propósito da sua vida, era necessário ele passar por Samaria. Ou seja, quando eu entendo o meu propósito, eu não fico pegando vias alternativas, eu não fico pegando vielas alternativas, não, é necessário, então eu tenho que passar por aqui. E se é necessário, querido, implica que outras coisas se tornam desnecessárias. Quando Jesus disse que era necessário ele passar por Samaria, é porque ele precisava encontrar uma mulher. Só que para encontrar essa mulher, porque ele entendeu que era necessário, ele ficou sozinho. Ele enviou os discípulos à cidade. Entende que quando você descobre a essência do propósito, quando você descobre o que realmente é necessário, você não é uma daquelas pessoas que fica dizendo: pastor, mas eu sozinho não dá, pastor. Não, pastor, mas sozinho, eu estou tentando, mas sozinho eu não consigo, eu preciso de mais pessoas, eu preciso de mais gente. Não, quando você descobre o propósito, ainda que seja sozinho, você faz. Não há dificuldade nisso. Sabe, quando eu entendo o meu propósito, eu não fico: pastor, mas eu estou cansado, porque eu tento, mas ninguém se levanta, ninguém aparece, ninguém vem, ninguém isso, ninguém aquilo. Não, Jesus, quando entendeu o que era necessário, ele não teve dificuldade em ficar sozinho para cumprir o propósito. Estar sozinho, preste atenção, na maioria das vezes, quando falamos de liderança, estar sozinho é necessário. Quando você fala de liderança, você fala de um ambiente onde você está cercado de vozes, onde todo mundo está dizendo: vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tem hora que você, como líder, precisa: eu preciso ficar sozinho. Porque acima de todas as vozes que me cercam, eu preciso ouvir a voz de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se você quer ser um líder altamente comprometido com uma causa, com um propósito, você precisa entender o que é necessário. Entender o que é necessário é você colocar na sua agenda: dia 15 de abril de 2023, nós temos uma escola, isso é necessário. Qualquer outra coisa que roube essa data, que roube esse horário, torna-se desnecessário diante do compromisso. Porque eu entendi o que é necessário, irmãos. Quando você descobre aquilo que é necessário, você não tem problema em abrir mão das outras coisas. Você não tem problema, não há briga, não há luta, não há dificuldade. Olha o que está escrito, Neemias capítulo 6, versículo de número 3.
Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado. Aqui diz estou fazendo, mas Almeida 21 diz assim, a seguinte resposta: eu estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Eu estou comprometido com um propósito, eu tenho uma causa, eu não posso abrir mão dela e fazer outra coisa. É necessário terminar a obra. Sabe o que está acontecendo aqui? As pessoas estão fazendo um convite para que Neemias descesse, para que Neemias parasse a obra, e ele manda um recado assim: eu estou comprometido com essa obra, eu não posso parar. Olha a resposta: eu estou empenhado numa grande obra e não posso descer, eu não posso estar com vocês agora, eu estou cumprindo uma grande obra, eu estou fazendo algo grande, eu não posso parar. Sabe o que isso significa? Que algumas vezes, por estar comprometido com uma grande obra, eu não vou estar em lugares onde a maioria está. Pastor, mas você entende, né? É um aniversário. Claro que eu entendo, irmão. Ou você acha que a gente vem de outro planeta, que não sabe o que é família? Mas tem hora que nós estamos comprometidos com um propósito, e por estar comprometidos com algo, a gente vai depois, a gente chega atrasado, porque nós entendemos o que é necessário e o que é importante. Sabe, isso muitas vezes vai tentar colocar em nós um rótulo. Esse daí não liga não, esse daí não liga para a família, não liga para ninguém, esse aí só quer saber de igreja. Já recebeu esse título? Mas talvez você tenha o recebido sem entendimento, porque estava querendo fazer tudo. Eu não estou dizendo que você tem que estar envolvido com tudo, eu estou dizendo que você tem que estar envolvido no teu propósito, na causa que Deus lhe chamou para fazer. Hoje a igreja, ela já é uma grande engrenagem. O que isso significa? Hoje, por exemplo, a segunda-feira nós temos 2 turmas do Ruios. E eu não estou ali dentro da sala de aula. Eu queria. Ficou, meu Deus do céu. Por que eu não estou dando aula, cara? Tem alguém do módulo 2 do Ruios aqui? Mas eu não estou lá. Sabe por que eu não estou lá? Porque outros irmãos estão, para que eu possa me dedicar ainda mais ao meu propósito. Porque o meu propósito não é aquele. De vez em quando é. É de vez em quando. Irmão, ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, nossa, eu não posso dar aula mais no Ruios, porque agora tem mais gente. Agora eu vou fazer uma escola só para mim. Pelo menos ninguém vai. Agora a escola é só minha agora. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque se eu tentar estar em toda a engrenagem da igreja, eu não cumpro o meu propósito. Cada pessoa que Deus vai levantando é membro, é parte do corpo que vai executando a sua obra, para que o outro membro possa fazer o seu. Agora diga para quem está do seu lado, sabe o que significa fazer parte de um corpo? Significa o seguinte, diga para ele, que quando você não faz a sua parte, sobrecarrega a outra parte.
Quando você não executa o seu trabalho, a sua parte, você coloca a parte do outro em xeque. Já machucou uma perna? Um braço? Onde você teve que ficar com aquele membro temporariamente parado, não mexia. E aí sabe o que aconteceu? Você teve que começar a usar o outro. E quando você começou a usar muito o outro se esforçou demais, porque não tinha como dividir a carga, não tinha como dividir o peso. Esse é o propósito de sermos um corpo. Quando cada um cumpre o seu propósito, nós temos a função mais leve. Houve um tempo em que eu ficava desesperado, tem que fazer uma apostila para isso, eu tenho que escrever um negócio para aquele, tem que fazer um negócio para ele. Dizer, não, ó, tem que escrever uma apostila agora, hein? Ó, seu ministério tem que escrever uma apostila. Não, você escreve, depois você manda para mim pronto que eu vejo, mas você escreve. Vai ficando leve, vai ficando mais fácil, só que vai se tornando fácil por meio daqueles que vão entendendo o propósito. Porque quem vai entendendo o propósito está em uma crescente, em um amadurecimento, em que você não precisa ficar empurrando. Você diz, olha, nós precisamos disso, deixa comigo. Deus me chamou para isso, é o meu propósito, fica tranquilo. Esse é o nosso desafio, irmãos. Na última escola eu ouvi algo. Alguém pegou o copo de água, Rodolfo? Não foi alguém que pegou o copo de água, o propósito? Ele pegou o copo de água. E qual foi a fala que ele pegou o copo de água? Alguém foi lá servir o apóstolo Gustavo. Colocou o copinho de água, encheu o copinho de água. Senhor, mas por que você faz tudo isso? Eu faço tudo isso para que ele se preocupe apenas com a palavra. Sabe o que é isso? Eu entendi o meu papel no corpo para que ele cumpra o papel dele no corpo. Você está aí? Nós somos chamados para fazer o nosso papel dentro do ambiente chamado corporativo da igreja. E quando nós fazemos isso bem feito, cada um pode executar a obra que foi chamado de uma maneira plena. Você já pensou? Eu coloquei a mensagem lá. Eu tenho que ficar pensando no machado, cara. Aí ontem à noite o Rodinaldo mandou a foto. Ele não está aqui. Sei que ele queria estar aqui trabalhando. Ô louco. Vem cá, dá um abraço em você, vem cá. Eu não te vi aqui, cara. Ô louco. Rapaz, eu não tinha te visto. Comeu já o pãozinho? Oh, glória, pensei que já tinha ido comer direto. Aí mandou uma foto lá, estava pronto, cara. Já pensou se ficasse pensando como é que vai colocar o tronco da árvore, o machado, me preocupar com pregar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, todas as vezes, você pode escolher, diga para quem está aí do seu lado, você pode escolher ter dois tipos de líder. Diga para o irmão do outro lado, talvez o vizinho ficou sem ouvir, diga para ele, você pode escolher ter dois tipos de líder. 2. Você nunca vai ter mais do que isso, você só tem a escolha de ter dois tipos de líder. O primeiro é aquele que está guerreando com você no campo de batalha. Rapaz, meu pastor está aqui, ele está em tudo, e ele faz tudo, e é uma bênção esse tipo de líder, irmão, está em tudo. Agora tem um segundo tipo de líder, às vezes ele não está junto. A Bíblia diz que Moisés está lá no alto do monte,
com as mãos estendidas. E Josué está lá embaixo, liderando o exército no meio da batalha. A Bíblia diz que quando Moisés estava com a mão levantada, o povo prevalecia. Quando a mão descia, o povo estava perdendo. Então, você pode ter dois tipos de líder. O primeiro líder é aquele que você quer ele lá no meio da guerra, da batalha, junto com você. Isso é bom, funcional. Tem um monte de gente que ama, que eu quero ver meu pastor assim, ele precisa. Agora, aquele que você não vai ver muito, mas você sabe que está com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, que o povo prevaleça na batalha que estão pelejando. É você que decide. É você que faz. Irmãos, preste atenção. Às vezes você pensa que o pastor faz uma igreja. O pastor não faz. A gente acabou de ouvir aqui, Cristo é o cabeça da igreja. E quando a gente sai do nosso ambiente que Deus nos chamou, às vezes não é bom, não. Nós precisamos estar naquele ambiente que os apóstolos disseram: nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. A oração e a palavra. E é ali que a gente mora, irmão, na oração e na palavra. Na oração. Quando tira a gente daquele ali, a gente fica meio bobo, a gente não sabe como é que faz. Porque foi para aquele ambiente que Deus nos chamou. É ali que a gente vive. Quanto mais nós entendemos o nosso propósito, mais nós facilitamos a vida dos membros que estão perto da gente. Deus me chamou para isso. Então execute isso como algo que é necessário. Olha o que Paulo disse. Paulo dizendo a Timóteo 1,18. Paulo dizendo a Timóteo, ele diz assim: dirijo essa orientação a você, Timóteo, meu filho, levando em consideração as profecias, levando em consideração o que as profecias anunciaram ao teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate. Preste bem atenção nessa expressão. Por elas pelejes a boa. Não é simplesmente peleje, é a boa. 1 Timóteo 6,12. Trava o bom combate da fé. O que é a boa peleja ou o bom combate da fé? É aquilo que é necessário. Não adianta ficar se envolvendo em guerras que não foi você o chamado para lutá-las. A gente vai se emaranhando com um monte de guerra, um monte de problema, mas não foi aquilo que Deus te chamou para fazer. Se envolva no bom combate. Qual é o bom combate? É aquilo que Deus te chamou para fazer. Às vezes você pensa que o que está fazendo é bom, e aos teus olhos e aos olhos de muita gente pode parecer bom, mas não foi aquilo que Deus te chamou para fazer. E aí sabe o que acontece? Não é o bom combate. Então Paulo está instruindo Timóteo a travar um bom combate. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo vai dizer: eu combati o bom combate. A recomendação para Timóteo sempre foi: combata o bom combate. E agora Paulo escrevendo, ele diz: combati o bom combate. Eu fiz o que era necessário, eu me envolvi com as guerras que eram corretas, e eu as cumpri. Eu fui até o final, eu completei. Porque quando nós nos envolvemos com as guerras corretas, nós removemos aquilo que é desnecessário. Segundo ponto, Lucas 9:51.
quando nós estamos altamente comprometidos com o nosso propósito. Lucas 9:51 está escrito assim, olha: ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Manifestou o firme propósito. Diga para quem está do seu lado: é necessário ter um firme propósito. Pastor, agora como é que eu vou saber se eu tenho um firme propósito? Versículo 53. Olha 9:53. Está escrito assim: mas não receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. Está faltando algo nessa versão, porque a versão que eu tenho aqui, ela diz assim, olha: mas não receberam, porque o aspecto dele, alguma Bíblia está escrito assim? Porque o aspecto dele, era de quem decisivamente ia a Jerusalém. Almeida, século 21, uma boa versão. Preste atenção, quando você tem um firme propósito, as pessoas olham para você, elas nem sabem, mas elas olham para você e elas já entendem: há um firme propósito nessa pessoa. O rosto dele fala, as atitudes falam. Dura coisa é quando você encontra uma pessoa que está cumprindo o seu propósito. Dá uma olhadinha de canto de zóio, a pessoa já está quase caindo da cadeira, que ela já não sabe mais de que jeito senta. Mas quando nós entendemos o nosso firme propósito, o nosso semblante aponta para onde nós estamos indo. O nosso rosto, aquilo que nós fazemos aponta em direção ao nosso destino, irmão. Você escolhe que tipo de líder você quer ser. Você pode ser um líder como a grande maioria, ou você pode ser um líder que traz estampado no seu aspecto para onde você está indo. Eu olho para você e sei para onde vai. Eu olho para você e sei para onde você está indo, porque é algo visível. É como Moisés quando descia do monte com o rosto resplandecendo, porque saiu da presença de Deus, estava na presença de Deus, e o seu rosto manifestava de onde ele vinha. Lucas capítulo 9, versículo 29, olha o que está escrito. Enquanto ele orava, o que estava escrito ali? Não, de novo, não é resmungando, irmão, lendo, vai, de novo. Enquanto ele orava, por que você sabe fazer, você sabe falar, mas você não faz da primeira vez? Você gosta de ouvir eu falando, né? Mas se sabe fazer, irmão, por que já não faz de primeiro? Na primeira, irmão, pelo amor de Deus. Ah, porque é o seu rosto. Mas de novo, vai lá. Enquanto ele orava, olha para quem está do seu lado, diga assim: se a sua oração não muda a sua aparência, você não está orando de verdade. E aparência, eu não estou falando disso aqui, irmão. Eu estou falando disso. Eu entro na oração irado, mas eu saio feliz. Eu entro na oração magoado, mas eu saio como aquele que quer perdoar. Se o ambiente de oração não está mudando a minha aparência, para que as pessoas olhem e digam assim: estava orando. Por ele mesmo não fazia isso. É alguém que acabou de sair da oração, só pode estar orando. Olha o que diz o texto:
enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu. Às vezes eu fico ali no domingo, só vendo os irmãos chegando. Eu gosto de ficar ali, irmão. Como o estacionamento revela as pessoas. O estacionamento revela muita coisa da gente, irmão. Ali a gente vê a forma como as pessoas chegam, o horário que as pessoas chegam. E quantas vezes eu olhei para o rosto das pessoas e eu não vi a alegria suficiente por estar na casa de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter momentos tristes na sua vida e que isso não alcance o dia, o momento de você estar na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Porque se nós não entendemos, eu nunca vou compreender o que o salmista dizia quando disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, está estampado no meu rosto. Está estampado no meu rosto que hoje é o domingo, o dia de estar na igreja diante do Senhor. Todo mundo que olha já sabe, hoje é dia de estudo, hoje é dia de estar na célula, hoje é dia de compartilhar a palavra. Está estampado no meu rosto. E onde é que eu construo isso? No ambiente de oração. E aqui a gente podia falar sobre a roupa que ficou branca, mas não é o propósito. O propósito é você entender que quando vocês têm um firme propósito, há um semblante diferente. Quando eu estou servindo, irmão, você já viu os irmãos servindo? Tem irmão que fica servindo, você olha para a cara dele e você fala assim: ele não queria estar ali, cara. A irmã da dança. Olha lá. Hã? Não é assim, Aline? Como é que é? Fala o que ela falou, Paulinha. Paulinha, se você não falar o que ela falou, o juízo que ia cair nela vai cair sobre você. O que ela falou? Mentira. Então ia ser duplo juízo. Está perdoada, vai. Perdoada. Mas olha o meu semblante, está perdoado. Irmão, o irmão talvez o seu papel é lá na porta. O papel de receber as pessoas. Não, pastor, mas porque tem que ser sério. Não, moço. Seja um sério feliz, então. Olha um músico sem cara séria, Hudson. Vai lá. Hudson. Olha lá. Se a partir de você pegar o Hudson assim. Não, assim não era assim. Assim. E olha lá. Olha que coisa terrível, irmão. Como é que se prega olhando para o músico desse jeito? O aspecto não é. Pior é quando ele ainda tira o fone de lado aqui, ó. Estou de olho em você, cara. Diga para o seu irmão: sirva ao Senhor com o rosto de quem tem um firme propósito. Sabe, quem olhar para você precisa saber quem você serve, irmão.
Quem olhar para você precisa saber: esse serve ao Senhor, olha para Ele. É por isso que Pedro e João, subindo ao templo à hora da oração, disse àquele paralítico: olhe para nós. Sabe essa história que ensinaram? Não tem que olhar para homem, não, olha para Jesus. Isso é conversa fiada. Essa conversa de que não tem que olhar para o homem é a conversa de quem não quer ser visto. Olhe para nós. Olhe para mim. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e eu disse para ele assim: meu irmão, quantas vezes você viu eu chorando no púlpito? Não que não tivesse motivos, mas quantas vezes você me viu fazendo isso? Eu não vi. Eu disse: e você acha que eu nunca tive motivos para pregar? Ou para não pregar em um dia? Quantas vezes você percebeu que eu estava triste pregando? Parece que é um efeito, irmão, quando acontece alguma coisa eu fico doido, é aí que eu quero pregar mesmo. Não, agora eu quero pregar, agora que eu quero pregar. A não ser aquelas pessoas que realmente tentaram me entender, elas vão olhar e dizer: tem alguma coisa diferente hoje. Fora isso, irmão, dificilmente você vai olhar para mim e vai me ver com um aspecto diferente. Porque, volta para a gente, Fê, versículo 53 do capítulo 9. Olha o que está escrito aqui: mas não o receberam porque viajava em direção a Jerusalém. Diga comigo: o aspecto do seu rosto define o destino para onde você está indo. Para onde Jesus estava indo? Para onde ele estava indo? O aspecto do seu rosto era de quem ia para Jerusalém. Nós estamos indo em direção à Nova Jerusalém, e o nosso semblante precisa ser como o dele. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém com uma cara de tacho. Tem cara de tacho? O que é cara de tacho? Vamos para o 3, vai. Número 3. É que tacho não está no hebraico aqui, eu tentei ver aqui, não tem. 3. Quando eu estou altamente comprometido com o meu propósito. Mateus 26, 39. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se possível, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, o que está escrito aqui? O que está escrito? Número 3, se você quer ser realmente comprometido com o seu propósito, você precisa entender que não é como você quer, não é do seu jeito, não é da sua maneira, mas da maneira como Deus desenhou que fosse. Nosso maior problema de não ser comprometidos com o propósito é que a gente quer ficar modificando. A gente quer ficar alterando toda hora. Toda modificação numa obra, ela vai implicar em mais gasto e um maior tempo. Você planejou algo e você vai fazer uma alteração no meio do projeto, aquilo vai ficar mais caro e vai levar mais tempo, porque você quer alterar aquilo que já estava determinado. O nosso maior problema de não ser comprometido é que muitas vezes nós não nos submetemos àquilo que o Senhor quer que seja feito.
Irmãos, entenda, nós temos dois princípios, obediência e fé. Quando eu não consigo obedecer, o que é a obediência? A obediência é fazer algo que eu entendi. Você consegue repetir isso? Isso é obediência. Se você faz algo que não entendeu, isso não é obediência. Não entendeu? Não, mas eu estou fazendo. Está fazendo porque está todo mundo fazendo, mas não entendeu. Você só é obediente quando faz aquilo que entendeu. Eu ouvi algo, entendi e agora estou fazendo. Isso é obediência. Mas há momentos que eu não entendi. Aí eu preciso utilizar da fé. Mesmo não tendo entendido, eu decido obedecer. Esse é o caso de Abraão. Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Qual terra que é essa? Eu vou mostrar para você. Vai andando. Vai pelo caminho. E eu vou mostrar para você. Isso é fé. Mas para onde, Senhor? Vai andando. Que quando chegar eu vou dizer para você, ali é o lugar que eu te prometi. Porque tem hora que nós vamos precisar tomar decisões de obediência, mas tem hora que nós vamos ter que tomar decisões de fé. A obediência, ela é um caminho lógico. Você enxerga, você vê, por isso entende. O caminho da fé é diferente, porque o caminho da fé você não vê, você não enxerga e você não entende, mas você crê. Eu creio, isso eu estou fazendo. É por isso que tem inúmeras pessoas que são abençoados em lugares que você diz, mas como é que essa pessoa foi abençoada nesse lugar? Por fé. Ela não viu, ela não entendeu, mas ela creu. E porque creu, aquilo lhe foi imputado. Olha o que diz esse texto. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Paulo dizendo, mas se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. Primeiro, Paulo vai dizer, pregar o evangelho não é algo para que eu me glorie, isso é uma obrigação que me foi imposta. É algo que foi colocado para mim, não como motivo para dizer, uau, pregador do evangelho, meu Deus, isso não é motivo para glória. Isso é uma obrigação. Ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Não é uma vontade própria, não é um desejo próprio, isso foi colocado sobre mim. Paulo nunca buscou ser quem ele foi. Paulo nunca buscou ser o apóstolo que foi, mas isso lhe foi imposto. Foi um chamado de Deus. E agora que ele entendeu o chamado, ele nunca buscou, ele nunca procurou, mas ele entendeu que aquilo foi imposto. Sabe como isso termina? Ai de mim se eu não fizer isso agora. Eu não busquei, eu não quis, eu nunca fui atrás, mas agora que eu entendi que sobre mim caiu o ministério, ai de mim se eu não fizer. Olha a ideia ministerial dos irmãos. Hoje nós olhamos o ministério em muitos lugares como status, mas para Paulo ele estava dizendo, isso não é motivo de status, isso é uma obrigação que me foi colocada. E ai de mim, se eu não cumpri-la. Se nós queremos ser altamente comprometidos com uma causa, eu preciso entender qual é a vontade que está acima da minha vontade. Entenda que a oração é esse ambiente que você entra para entender a vontade de Deus. As pessoas em pleno século 21, mais de 2000 anos de cristianismo,
elas ainda acham que a oração é para mudar a Deus. A oração não muda Deus, a oração muda você. A oração me muda para entender e viver a vontade de Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, que a tua vontade, que já é feita no céu, também seja feita na terra. Mas para que essa vontade seja feita, eu preciso ser transformado. Então me muda, me transforma, para que eu possa ser a extensão daquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. Não adianta, irmãos, enquanto tivermos uma vontade independente da vontade de Deus, nós vamos ficar quebrando a cabeça e não chegando a lugar nenhum. Olha lá, parou de rir, tá vendo? Deu 5 minutos, parou já. Aí, assim, né, mostrar o dentinho, pô. Quarta-feira, hein? Você entendeu? Você vai sair daqui mais comprometido com algo. Se coloque de pé no seu lugar. Coloque a mão sobre o teu coração. A única coisa que eu vou dizer para você aqui, antes de você orar, coloque a mão sobre o teu coração e faça uma oração de comprometimento com o Senhor. Faça uma oração de comprometimento com aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero encerrar essa edição, não com uma oração por você, mas direcionando você ao que orar, como orar. Diga: Senhor, eu me comprometo mais, em fazer mais, em me doar mais. Eu me comprometo a ir além, a andar a segunda milha. Eu me comprometo, Senhor, a fazer aquilo que talvez até hoje eu nunca o fiz, a ir onde nunca fui, a doar o que nunca doei, a fazer o que nunca fiz, a falar o que nunca falei. Eu me comprometo. Levante a sua voz e declare, faça a sua oração. Se comprometa mais, melhor. Seja mais ousado, seja mais ousada. Seja mais presente. Seja mais ativo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por cada palavra, Senhor. Obrigado por cada mensagem, obrigado por cada irmão, irmã, que se comprometeu de tal maneira, que deixou tudo, Senhor, dessa tarde para a noite, para estarmos aqui. Nós te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus.